Flamas eius, Lucifer matutinus, inveniat. Iremos gravar esse vídeo cantando e falando, como se estivéssemos fazendo uma missa em latim. Brincadeira. Olá, pessoal. Então, nesse vídeo vamos falar sobre Lúcifer, o grande pai Lúcifer, né? Sua representação, seu arquétipo. Lúcifer é muito difícil de falar de Lúcifer porque quando a gente vai tocar na representação luciferiana, o que é Lúcifer em si, é como se nos escapasse uma parte daquilo que a gente achava que era palpável. Vou dar um exemplo para vocês daquilo que mais representa para mim Lúcifer, né? Para mim Lúcifer, a representação de Lúcifer para mim é o fogo. É o fogo que monta, o fogo que arde, o fogo que acende. Da mesma forma que o fogo você não consegue pegar as labaredas, você não consegue controlar as labaredas, Lúcifer ele é isso, Lúcifer é a rebeldia, Lúcifer é o símbolo da inquietude e ao mesmo tempo do trabalho, do movimento. É dele que vem essa questão do Exu também, um aspecto do Exu, né? Como nós vamos interpretar o Exu, como nós vamos entender o Exu, de Exu movimento, do assentamento do Exu, né? Porque o fogo é algo que está parado, mas está em movimento. Então, assentar um Exu, acordar um Exu. A gente vai ter posteriormente o mito de Prometeus, que rouba o fogo dos deuses e dá ao homem. Então, Lúcifer ele representa isso, esse fogo roubado, esse fogo que não quiseram dar. Então, Lúcifer, ele, na mitologia, ele é o anjo, né? Na verdade, Lúcifer era um querubim, né, na mitologia, mas ele se rebela contra o demiurgo, se rebela contra Deus. Por quê? Porque ele se rebela, porque ele não aceita as condições que a humanidade seria criada, né? Porque os seres humanos, segundo a visão luciferiana, os seres humanos eles seriam escravos desse demiurgo, né? E acho que todo luciferiano concorda com isso, que o arquétipo humano, a criação humana, o motivo, a meta da criação humana, ela beira muito e em muitos aspectos a escravidão. Basta ver a sociedade que vivemos hoje, a desigualdade social, a ânsia que o ser humano tem para controlar o outro, a ânsia que o ser humano tem para menosprezar o próximo, para abusar do próximo, para maltratar o próximo. E, toda esse caos da moralidade. Porque quando a gente fala o caos, a gente está falando do caos dentro da ordem, né? Surge a ordem, surge a criação, uma ordem, algo ordenado, quadrado, por isso que na maçonaria se chama o grande arquiteto do universo, né, o demiurgo. Então ele enquadrou tudo, ele construiu, ele calculou, então ele colocou uma ordem, ele ordenou aquilo que antes era caos. Mas essa ordem um dia vai se tornar caótica de novo. Então, quando Lúcifer, o mitológico, ele observa isso, ele vê que isso não vai dar certo. Ele vê que isso não vai funcionar. Ele vê que isso vai cair o caos de novo. E por que isso? Porque, na verdade, os seres humanos, os espíritos que iam reencarnar nesses corpos, eles eram deuses. É por isso que na Torá, a gente vai encontrar na Bíblia, né, no Antigo Testamento, em Gênesis, a gente vai encontrar a figura da serpente. A serpente convence Eva a comer o fruto proibido da árvore do conhecimento. Então a serpente diz, eles não querem que você coma isso, eles, ou seja, os demiurgos, né? Porque é muito claro
quando na Torá está escrito Eloquim, né? Eu não posso falar a palavra em hebraico, mas troquem o K por H. Quando o Eloquim ele cria tudo, Eloquim é plural de deuses, né? Eloquim é plural desses demiurgos, né? E então a serpente diz, olha, quando você comer isso aqui, os Eloquim, eles não vão ficar contentes, porque seus olhos irão se abrir e vocês perceberão que vocês são deuses também. Então já contém, já no mito judaico-cristão já contém essa aclamação, essa possibilidade de interpretação, né? Então Lúcifer, posteriormente, em outros mitos, ele e seus anjos caídos são mandados aqui para a Terra, são mandados por isso que surge a visão daquele arcanjo que, eu não vou falar o nome dele também, daquele arcanjo que está sobre teoricamente Lúcifer, né? Que aquilo lá não é que ele tá dominando, né, o diabo em si, mas ele tá botando para baixo para ele encarnar aqui. Então é essa simbologia, na verdade, desse arcanjo para ele descer. Ele está fazendo com que ele desça para essa região aqui e auxilie no progresso da criação. Posteriormente, a gente vai ter essa rebelião dos anjos, dos vigilantes, né? Então essa rebelião é porque Lúcifer ele percebe que existe uma trama por detrás. Então esses outros deuses que estavam ali acreditaram nesse novo projeto e entraram. Só que esses deuses se tornaram escravos de outros deuses. Então aquela história que todos nós somos deuses, de forma alegórica e muito profunda, é verdade. Todos nós somos deuses. Todos nós temos essa fagulha, né, divina, essa fagulha transcendental, né, arquetipal, desse arquétipo que transcende. Então, a fagulha, voltamos ao fogo, né? O fogo luciferiano, a chama negra, chama oculta. Encontrar essa chama oculta. E essa chama oculta ela está no caos, porque o caos antecede a criação. E então a gente tem esse núcleo, né, do fogo, do caos, da escuridão, do bem e do mal nessa mitologia. E também nesse mesmo núcleo nós vamos encontrar outros termos como inferno e céus, né? Céus em hebraico é shamaim, ou seja, são as águas de cima, né? Shamaim, maim é água. Então essas águas de cima que foram no segundo dia separadas das águas de baixo. Então a gente tem uma separação em cima e baixo, né? E aí a gente vai encontrar a palavra inferno, que na verdade é infernos do latim, né? O Gehinnom em hebraico, mas infernos ele significa aquilo que está embaixo, simplesmente isso. E a antítese daquilo que está embaixo é aquilo que está em cima. E aquilo que está em cima é aquilo que conhecemos como astral. Por isso, quando fazemos viagens astrais, nós estamos indo para os astros, né? Nós estamos indo para as regiões superiores. As regiões superiores ao quê? Quando a gente fala região inferior e região superior, a gente precisa de um meio, né? Quando a gente fala linha da direita e linha da esquerda, a gente tem que ter um meio. E esse meio, ele é apenas um ponto que possibilita distinguir as duas coisas. Quando a gente fala linha da direita, linha da esquerda, não é que exista um caminho do meio em si. Eu fiz um vídeo aqui sobre o caminho do meio do povo em relação ao povo do Oriente, mas o que é o caminho do meio? O caminho do meio é justamente esse rio que vai desembocar no mar. Ou seja, todos nós somos rios que iremos desembocar no grande oceano, ou seja, esse grande oceano caótico que antecede a criação. Enquanto que o rio ele segue cursos, ele segue uma forma, o mar não, o mar ele toma a sua forma. O mar ele se agita. O rio não, o rio ele anda como se fosse um escravo. O rio anda, né? Ele vai indo, encontra uma pedra, ele desvia, ele passa, encontra um galho, leva um galho, se toca um galho, ele leva o galho. O mar não, o mar já engole. O mar engole o galho, o mar engole as pessoas, é a grande calunga.